Olá, eleições 2022 e hoje em nossos estúdios o candidato a deputado estadual pelo PDT, Márcio Aurélio. Márcio, muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço, Carlos Antônio, de estar aqui no Estudo Diário Litoral, tendo essa oportunidade. A gente que gosta de política, gosta de conversar. Exatamente. Porque política é conversa, é entendimento, né? Não necessariamente entre iguais, mas especialmente entre pessoas diferentes. Tenho certeza que o seu telespectador haverá de concordar e muitas vezes discordar. E aqui a gente fomenta o debate. Doutor, a gente vai fazer médico, né? A gente vai fazer vou fazer uma série de questões que envolvem iguais para todos os pré-candidatos, os candidatos, desculpa. As mesmas questões, mas que são tão caras aqui na região, né? Difíceis. A primeira que eu vou abrir com a habitação. Hoje, levantamentos da CUFA, né? Central das Favelas, são 400 mil pessoas morando em favelas hoje na Baixada Santista. Dá um quarto da população da Baixada. São 190 favelas, né? Fora as intervenções, enfim. Como deputado estadual, tem como trabalhar essa questão de forma que as pessoas sejam menos fragilizadas? Primeiro é deixar claro que eu sou do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que tem uma política, uma ideologia clara, que é o trabalhismo, que se resume em desenvolvimento econômico voltado, centrado para as pessoas. Então, você imaginando o seguinte, em termos da habitação, um déficit absurdo, não precisa ir muito longe, aqui nossa região representa bastante isso. Você não pode, primeiro, do ponto de vista humano, conviver com isso, né? Eu acho que você coloca um viaduto, passa por cima, não olha para baixo. Quando você vai para Praia Grande, tem um tapume. Quando você desce a serra, tem um viaduto que você tem que olhar muito para baixo para poder ver. Então, a classe média, muitas das vezes, não enxerga isso. Mas nós precisamos enxergar. Primeiro, nos sensibilizar. Segundo, entender que cada local tem uma realidade diferente, por mais que em comum seja a indignidade. Terceiro, é pensar que o desenvolvimento econômico depende da atividade do Estado, do fomento da atividade do Estado em parceria com a iniciativa privada. Ora, quantas pessoas ali naquela favela, naquela comunidade, têm um saber próprio da construção? Quer dizer, o pedreiro, o azulejeiro, o eletricista, o servente, enfim, ou eles poderão ser treinados para isso. Então, você, em parceria com a iniciativa privada, né, através de um banco de desenvolvimento bancado pelo Estado, com dinheiro emprestado a juros baixos e utilizando a mão de obra local, você pode, com um bom arquiteto urbanista, imaginar uma saída para ali. Tem saída, viu? Tem saída. Precisa ter vontade política. Perfeito. Uma outra questão muito complicada aqui na região, doutor. Falta d'água, né? Sabesp, Guarujá e São Vicente sofrem muito com a falta d'água, né? E como é que o senhor entende? É uma questão estadual. A Sabesp está cumprindo o papel dela, poderia se melhorar, o senhor vai cobrar, o senhor vai insistir, né? Um projeto para melhorar a situação? A Sabesp, não sei se está cumprindo a função social dela. A função econômica ela está cumprindo muito bem, porque ela abriu aí ações em Nova York, os seus grandes investidores ganham cada vez mais dinheiro e eu não sei se eles estão preocupados em que nós economizemos água, muito pelo contrário. A água para a Sabesp é uma mercadoria, é um produto de consumo que lhe retorna dinheiro. Não sei se vocês estão entendendo isso. Há uma contradição no papel desenvolvido pela Sabesp. A Sabesp tem que ser uma empresa pública, prestando serviço para o público, de forma a que quem tem dinheiro não pode beber mais água do que não tem dinheiro, concorda? Não? Exatamente. Então a questão não é técnica. A questão, mais uma vez, que eu digo, é de política pública, sensatez, gestores que estejam preocupados realmente e sensíveis para as questões da população. Perfeito. Duas coisas que se confundem, né? Confundem e se juntam. Balsas e travessia seca. Balsa de Guarujá e Bertioga, por exemplo, eu fiz até reportagem sobre isso, ficou 30 dias parada, sem nenhum plano estadual de emergência, né? Muitas pessoas perderam emprego, perderam consultas médicas, perderam estudo e não se faz nada. A travessia seca parece que é um negócio de gaveta.
como é que você, como deputado estadual, pode fazer com que equacione essa conta que não fecha, não vira, não se torna realidade? Olha, eu vejo aí a partir de 3 aspectos. Eu morei no Guarujá há 6 anos, na Enseada, e sempre trabalhei aqui, especialmente na Zona Noroeste e toda a Baixada. Então, assim, por um aspecto mais romântico, digamos, é uma delícia, né? Você voltar do trabalho, pega uma balsazinha ali, aí você vai curtindo. Ou nos fins de semana você ir de catraia do mercado para Vicente de Carvalho. É até exótico, né? Você tira as fotografias da barca colorida e tal. Do ponto de vista do trabalhador, é uma tragédia. Operacional. É uma tragédia. É uma tragédia. Porque o indivíduo ele vem, tem que deixar a bicicleta ali, depois ele deixa a bicicleta lá, ele demora 10 horas, bota para cá, a moradia dele está lá no morrinho, ele tem que vir. Que isso, cara? É mais uma vez uma falta tremenda de insensibilidade. Do ponto de vista econômico, tem muita gente ganhando dinheiro. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. E terceiro, do ponto de vista político, ou quarto, se não me engano, aí eu não sei o que é ser o que significa ser mais do que vergonhoso, né? Porque serve apenas de instrumento, ferramenta de enganação do povo. Toda véspera de eleição tem uma maquete, aí tem a turma do túnel, tem a turma do viaduto, tem a turma do deixa disso. Esse agora vai privatizar o porto e já vem junto o túnel. Não, aquele ali, pelo amor de Deus, população, não se deixe enganar, não se deixe enganar. As coisas só vão existir na medida que a sociedade tiver força, tiver consistência suficiente para exigir, requerer, apresentar suas proposições, porque, infelizmente, a classe política hoje ela não representa os interesses da população. Exatamente. Outro item, né, que talvez você tenha uma opinião sobre isso, a questão dos aeroportos aqui da Baixada. Né? É outra falácia que ficam falando o tempo todo, né, durante anos e não se resolve. Por exemplo, o aeroporto de Itaém funciona parcialmente. O de Praia Grande está emperrado por uma questão, acho que ambiental, indígena, né? E Guarujá já se mostrou de documento, já se fez vistoria e não sai do papel. Como é que o senhor avalia isso? Do ponto de vista comercial, o aeroporto do Guarujá está se mostrando com uma grande dificuldade, dada a posição geográfica. Isso sempre foi, né? Não é à toa que lá era uma unidade de treinamento de helicópteros. Sim. Né? E para aviões comerciais, ele fica ali na fronteira, entre ser ou não ser economicamente viável. Itanhaém, o grande centro econômico dessa nossa região da Baixada, é Santos. Economicamente, o Vale do Ribeira, ele não tem um fluxo que permita um aeroporto, né, economicamente viável. Mas o Itanhaém está cumprindo a sua função com voos de aviões de pequeno porte. Andaragá, já que se resolveu essa questão indígena, todos esses processos já foram ultrapassados, né, as questões ambientais, e ali sim vai surgir um grande empreendimento, viu? Grande empreendimento, surgimento de milhares de postos de trabalho, desenvolvimento para aquela região ali da Praia Grande, e aí sim o aeroporto economicamente viável, porque de carga. Né? Entendi. Um problema social grande, nas áreas continentais, né? São Vicente, Santos, ali moram muitas pessoas lá, mas tem um sério problema de transporte, de atendimento à saúde. Há projetos estaduais, não seria necessário que o Estado ajudasse a transformar aquela área em uma área mais melhor para se morar, melhor para se viver? Você diz da nossa região Sim. continental. Isso. Então, há o que existe no Brasil, e aqui ela é crassa, no sentido da desigualdade social e econômica muito grande. Né? Santos, de um morro para cá, para a praia, é uma Noruega, né? Do ponto de vista do desenvolvimento humano, econômico, inclusive os índices mostram isso. Já do VLT para lá? Do VLT para lá, do morro para dentro, já a coisa já começa a complicar. Se você for para a região continental de São Vicente,
aí a coisa fica mais difícil ainda. Então, nós precisamos da ocupação, trabalho, renda para as pessoas. Primeiro, enquanto a gente não conseguir fazer isso, nós temos que ter um trabalho de distribuição de renda básica realmente que garanta com que as pessoas não passem fome. Agora, se nós temos um problema habitacional, vamos construir casa. Se nós temos um problema de saneamento, vamos construir esgotamento sanitário. Porque essa é uma indústria da construção é a que mais emprega. Exatamente. E é a que mais exige qualificação de grande impacto tal, tecnológico. Então, é possível o Estado, quando eu digo Estado, o poder público, ele trazer para si esse problema e ser o desenvolvedor. Daí porque eu acredito no país, no Estado desenvolvimentista, trabalhista, sou contrário aos liberais que acham que, não, deixa que o mercado se resolve, como se o mercado tivesse interesse econômico de construir casa em meias palafitas. Perfeito. Questão de mobilidade urbana. O VLT está aí, São Vicente pega Santos, São Vicente e Santos, vai agora para a Central, mas há quem diga que ele deveria ser diferente, né? Atingir Praia Grande, Litoral Sul, se estender até Cubatão, para que realmente ajudasse o trabalhador, né? Que o grande beneficiado fosse o trabalhador. Se houver como é que o senhor acredita que isso poderia ser diferente mesmo? A gestão pública tem uma coisa básica chamada diagnóstico e planejamento, execução, metas, objetivos. Você não pode imaginar que você vai construir ou vai implantar uma política pública pautada apenas no retorno político. Aí está de brincadeira, né? É isso que acontece aqui. Então, você tem que fazer. Você tem uma região metropolitana com 1,5 milhão de habitantes, a gente tem que fazer o diagnóstico como é que essas pessoas se locomovem, elas se mobilizam. É de quê? É de ônibus? Não mais tanto. É de bicicleta? Sim, cada vez mais. É a pé? Sim, cada vez mais. Quais são os trechos de maior fluxo? Não é começar de cabeça para baixo numa região desenvolvida de Santos para dar um retorno. Olha que lindo, como Milão, a minha cidade também tem um VLT. Só ele cortando e cortando ao mesmo tempo, né? Ali que o senhor falou do fluxo das balsas, lembra? Quando nós começamos falando sobre isso, ali o fluxo é grande, imenso, de manhã cedo e no final da tarde. O VLT deveria pegar pelo menos até a ponta da praia, né? Onde ficam as balsas, as barcas, para atender aquela então, demanda de trabalhadores. Você tem que fazer o diagnóstico do fluxo, pô. Exatamente. Então, se você tem uma indústria de carro aqui, né? As pessoas moram aqui, você tem que construir das pessoas para a indústria, perfeito? Sim. Passando por um comércio que é aqui. Agora você faz para o outro lado, porque tem a praia, porque é bonito, porque tirar uma fotografia é bonito, aí as coisas ficam complicadas. Então, Santos, por exemplo, a Baixada, gente, sabe o que é Baixada? É porque é baixo, e é baixo e é plano. Baixada é uma planície. Então é o seguinte, 70%, 80% do nosso território é uma planície. Ou seja, você não tem que ficar reduzindo e gastando primeira, segunda. Você mantém ali na terceira ali é 80% do seu trajeto. Isso significa que você exige pouco combustível. A passagem não pode custar esse preço todo. E outra coisa, um ônibus calcado em carroceria e chassi de caminhão não vai lhe conferir nenhum tipo de conforto. Isso aí é transporte de terceira linha. Mas ainda são altamente poluentes, eles fluem mais quando tem gente no ponto. Agora, chega domingo, você fica 2 horas no ponto. Então, eu proponho já de uns anos para cá, a gente gosta de viajar, tem visto algumas outras experiências, por que não implantar em Santos, São Vicente, enfim, todas as cidades, um transporte em triciclo a bateria, em que você vai tirar aí boa parte desses carros de aplicativo de circulação, você vai melhorar o trânsito, você vai melhorar a poluição, pois do ponto de vista energético, sustentável, porque é a bateria elétrica, você vai dar postos de trabalho, através do Banco do Povo, do Estado, mesmo a Prefeitura pode desenvolver um mecanismo de financiamento a baixos juros, e ele vai comprar lá seu triciclo a 12, 15 mil reais, seu proprietário, e vai cobrar metade da passagem. Então, você vai tirar aí 80% dos ônibus. E aí quem ainda quer se manter com mais conforto, com mais segurança, uma pessoa de idade, aí ele vai procurar o táxi.
Mas táxi não pode ser cinza, amigo. Porque 80% dos carros são cinza. Não é à toa que os táxis no mundo inteiro, os táxis são pintados de amarelo. Para o indivíduo ver de longe. Que a cor mais facilmente identificável de longe é o laranja ou amarelo. Daí as grandes placas de sinalização do mundo todo ser dessa cor. Então você vai a Nova York, é amarelo. Você vai em Buenos Aires, é amarelo. Você vai no Rio de Janeiro, o táxi é amarelo. Então o Estado, aí, mais uma vez, financia e a cidade vai ficar com charme total. Os triciclos coloridos, com liberdade de trânsito, as pessoas com conforto, com segurança, com limite de velocidade de 40 km, com pistas próprias, os táxis amarelos e sem essa importunação de ônibus poluindo e massacrando as pessoas, fazendo elas se juntarem no ônibus aí a centenas. Bom, para encerrar, é um assunto que é bastante caro para mim, a questão das pessoas em situação de rua. Eu sei que é uma coisa que é um projeto de Estado e de governo federal que tem que ser olhado de forma diferente hoje em dia, né? Sim. Aumentou muito depois da pandemia. Eu tenho um filme chamado Colchão de Pedra que eu estreiei agora, que fala sobre essa situação. E eu queria saber o que você, como deputado estadual, pensa sobre isso e se tem como o Estado de São Paulo mudar essa realidade. Um deputado estadual não vai resolver isso, Sim, né? A questão é do executivo. Sim, o que é importante a gente entender qual é o papel político de cada cargo. Vereador, deputado federal, senador, tal. O deputado estadual, ele especialmente, ele vai fomentar o debate. Sim. E fazer pressão política, no sentido, mais uma vez, hoje nós acumulamos conhecimento técnico. Como é que nós vamos enfrentar esse problema? Eu, como médico, você vai fazer o diagnóstico, amigo. Você vai fazer o diagnóstico. Então, uma pessoa que está deitada lá na marquise da padaria, por que ela está deitada? Se você é um humanista, você vai imaginar o seguinte: poxa, ela não está deitada no chão ali, se expondo ao tempo, a roedores, rato de madrugada. Ao julgamento das pessoas. Ao julgamento das pessoas, porque ela quer. Porque se ela quiser, aí ela tem outros problemas. Pode ser um problema psiquiátrico, ou pode ser um problema psiquiátrico, uma esquizofrenia, uma doença endógena, ou a questão da drogadição, que é um problema psiquiátrico. Então, aí você tem uma abordagem. Se ela não está enquadrada dentro desse diagnóstico, o problema é social. Aí o problema é social. Aí você tem que abraçar o Estado, o município, a sociedade tem que abraçar esse problema, acolher esta pessoa, fazer um trabalho de assistência social, psicológico com essa pessoa, resgatar essa autoestima, profissionalizar essa pessoa, né? E tentar reintroduzi-la no mercado de trabalho. Portanto, solução mágica não existe, né? Se você for a Paris, nós vamos ter lá pessoas em situação de rua. Se for à Turquia, vamos ter pessoas em situação de rua. Só não vamos ter na Sibéria, né? Porque não permite menos 30 graus de temperatura. Mas se a temperatura permitir o clima, você sempre vai ter pessoas, porque nem todas as pessoas estão enquadradas na sociedade, e também o Estado também não consegue ter, especialmente nesses momentos de crise econômica, crise do capitalismo e essa desigualdade que se acelera cada vez mais no nosso país, né? Perfeito. Está encerrando o programa. Eu queria que o senhor tivesse as considerações finais, olhasse para o seu eleitorado, enfim, e falasse qual a ideia sua, né? Qual é a sua intenção como deputado. Bom, muito obrigado a vocês aqui do Diário Eleitoral, a gente que tem sempre um carinho com o Carlos Raton e o Max, que é o produtor aqui da técnica, e a gente procura a todo momento, quando nos é chamado, convidado, participar para expor a nossa opinião, expor a opinião do nosso partido, as ideias trabalhistas e nos colocarmos aí à disposição do eleitorado. Se, confiando no nosso trabalho, no meu histórico de 36 anos de profissão, 64 anos de vida, médico sanitarista, médico do trabalho, servidor público federal, lançando recentemente aqui o meu livro,
plantador de tâmaras, título que vem do provérbio: quem planta tâmaras não colhe tâmaras, porque dado o tempo que a planta demora para frutificar, são como os meus sonhos. Quem quiser adquirir um exemplar, pode procurar aqui na produção, me procurar diretamente através das minhas redes sociais, que eu terei o máximo prazer em assinar o exemplar para vocês. Fica aqui mais um sonho plantado e espero contar com a confiança e o voto de vocês dia 2 de outubro para deputado estadual. Eu, que represento, sou porta-voz de um coletivo chamado Raiz Trabalhista, com outros membros de executivas de Mongaguá, Praia Grande, Bertioga, Cubatão e Santos. Obrigado. Ok, nosso programa então fica por aqui. Até mais. Tchau. Eu dou 30 minutos para você ficar. Postura certa. Eu sei que tem coisa aqui que se confunde estadual, federal, e não é, nem é de incumbência do deputado, mas, doutor, não tem jeito, né? Não tem jeito.